Fala aí, galera! Mais uma vez estou aqui para gravar um videozinho para vocês. Nono ano militar, módulo 8, a gente vai falar hoje de revoltas nativistas e separatistas. Antes eu quero pedir desculpa, porque eu tô meio mal, passando meio mal de sinusite, então desculpa se eu não parecer muito animada no vídeo, mas enfim, vou tentar deixar isso aqui mais divertido para vocês. Eu sei que vocês estão sentindo uma falta de sala de aula, eu também tô. Mas é o que tem para hoje, né? Pra gente garantir a nossa saúde e a saúde daquelas pessoas que a gente ama, né? Então, o isolamento social é muito importante nesse momento, tá bom? Bem, para quem não me conhece, meu nome é Amanda Marinho, sou professora de História de Life da Rede Força Máxima e hoje, como eu falei, a gente vai gravar o módulo, vou gravar aqui o módulo 8 para vocês, que é sobre revoltas nativistas e separatistas, beleza? Vamos lá, então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Como sempre, vocês não precisam se preocupar em copiar as coisas que estão aqui no slide, porque eu vou disponibilizar tudo para vocês. Se preocupem em anotar coisas que eu falar aqui durante a aula. E é isso, ok? Vamos lá, então. Revoltas nativistas e separatistas. A gente vai falar, então, de algumas revoltas. E elas têm uma diferença básica entre elas duas, que são as nativistas e separatistas, tá? Bom, as nativistas contestam alguma coisa do Pacto Colonial, mas não querem a separação. Diferente das separatistas, como o próprio nome diz, querem a separação territorial, tá bem? Isso aí é basicão, galera, tem que saber. Então, o que a revolta nativista quer? Cara, ela tá contestando alguma coisa, tá reclamando alguma coisa do Pacto Colonial, mas não quer a separação do território. Okay? Ela não luta por isso aí. Bom, o Pacto Colonial, isso aqui é uma coisa muito importante e eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Até deixei sublinhado, olha. O Pacto Colonial, ele tem 3 princípios básicos. 3. O primeiro, a colônia não pode produzir nada que compita com a metrópole. Então, tipo, se Portugal está produzindo feijão, o Brasil não pode produzir feijão, porque seria uma competição, tá? Na lógica deles. Eu sei que tem muita gente que fala assim, professora, mas se Portugal produz feijão e o Brasil produz feijão, pô, Portugal vai ter mais feijão ainda, né? Meu amigo, minha amiga, é a lógica deles naquele momento, tá bom? Segundo princípio, a colônia só existe em função da metrópole, ou seja, a colônia só pode existir para a metrópole, ela existe para agradar a metrópole, para satisfazer os desejos da metrópole, ok? E terceiro, a colônia só pode fazer comércio com a metrópole, não quer dizer que o Brasil não podia comercializar com mais ninguém além de Portugal. A colônia só pode fazer comércio com a metrópole. E, se você está perdido aí, Brasil é colônia, Portugal é metrópole, tá bom? Esses 3 princípios, cara, você tem que saber. Tem que saber. Não tem uma ordem. Esse é o primeiro, esse é o segundo. Não tem ordem, mas você precisa saber esses 3. Porque isso aqui ele vai embasar, ele vai dar base para o Pacto Colonial. E o que seria esse Pacto Colonial, então? É um acordo feito entre a colônia e a metrópole. Tá. Mas, professora, se é um acordo, significa então que o Brasil concordou com aquilo ali. Não, é um acordo imposto. Portugal falou, vai ser assim, o Brasil falou, tá bom. Vai falar o quê? O Brasil era dominado por Portugal. Tá? Claro que eu tô falando aqui no sentido figurado, né, gente? O Brasil, o país, não vai falar, tá bom. Nem Portugal falou, vai ser assim, né? E esse pacto colonial, ele vai existir para qualquer relação entre colônia e metrópole. Eu tô dando o exemplo de Brasil e Portugal porque é o que interessa pra gente aqui. Mas em qualquer colônia e metrópole vai existir isso daí, beleza? Bom, as revoltas nativistas. A gente tem 4 revoltas nativistas. Beckman, né, revolta de Beckman, Guerra dos Emboabas, Revolta Filipe dos Santos e Guerra dos Mascates. Professora, eu preciso saber essas datas? Sim, você, meu aluno, minha aluna que está no nono ano militar, você precisa saber as datas das revoltas e onde elas aconteceram. Isso é muito importante, tá? Nas outras, tipo assim, vestibular, tal, não cobra muito esse tipo de coisa, não. Não costuma cobrar nem data nem lugar. Mas concurso militar cobra, tá? São um diferencial aí das provas que vocês fazem, beleza? Então, já entendemos que revoltas nativistas são aquelas que não querem a separação, mas contestam alguma coisa do Pacto Colonial. E as revoltas separatistas, que a gente vai ver daqui a pouco, elas querem, de fato, a separação, ok? Bom, primeiro, revolta de Beckman. Revolta de Beckman, tá aí o ano, ela acontece no Maranhão. O que estava acontecendo lá? Os maranhenses eram contrários à Companhia de Comércio do Maranhão. Lembra que eu falei que a colônia só pode fazer comércio com a metrópole? Então, esse aí é o princípio do Pacto Colonial que a revolta de Beckman vai contestar. Por quê? A Companhia de Comércio
que era de Portugal, né? Ela era responsável, ela tinha o monopólio comercial da região. Então, tudo que se comprava de fora do Brasil tinha que ser comprado pela Companhia de Comércio do Maranhão. E a companhia, ela tinha preços muito altos e ela não conseguia satisfazer as necessidades do Maranhão. Por exemplo, a companhia, ela tinha que fornecer 500 escravos por ano para o Maranhão. Ela conseguia fazer isso? Não conseguia. E aí, o que aconteceu? Os maranhenses, os fazendeiros, né, eles começaram a escravizar os índios. Só que, lembra lá do rolê com os jesuítas? Jesuíta fala que pode escravizar índio? Jesuíta diz que não pode escravizar índio. Lembra? Aquele esquema, né, galera? Eu falei pra vocês. Jesuíta falou, ó, você não pode escravizar o índio, né? Porque o índio tem alma, ele tem que ser convertido. Mas o que os próprios jesuítas faziam? Eles mesmos escravizavam, com a desculpa de que aquilo ali era uma punição pelos pecados dos índios e tal. Mas isso não veio ao caso. Então, os fazendeiros queriam escravizar os índios e os jesuítas não queriam deixar. Então, vai acontecer conflito. Aconteceram, né, conflitos entre esses fazendeiros e entre os jesuítas. E aí, os irmãos Beckman, que eram os líderes da revolta, né, por isso a revolta de Beckman, eles vão se organizar, eles vão liderar essa revolta. E o Manuel, agora estou em dúvida se é o Manuel ou o Tomás, mas eu acho que é o Manuel, ele vai para Portugal para falar com o rei de Portugal, explicar a revolta e falar assim, olha, rei de Portugal, a gente está se revoltando porque a companhia de comércio está com um preço muito alto, não está fornecendo os escravos que a gente precisa e tal. Quando ele vai para lá, ele acha que ele vai conseguir conversar com o rei de Portugal, negociar e resolver o problema. E a revolta vai sumir. Até porque, lembra, Maranhão, a revolta de Beckman, né, no Maranhão, é uma revolta nativista, não é uma revolta separatista. Então, ela não quer separação, não quer independência. Ela só quer resolver aquele problema pontual, tá? E aí ela achou que ela fosse, né, esse irmão Beckman achou que ele fosse conseguir resolver lá com Portugal, ia ficar tudo certo, não foi isso que aconteceu. O rei de Portugal manda prender esse irmão. Gente, eu tô super na dúvida se é o Manuel ou se é o Tomás Beckman, mas vou até olhar aqui enquanto eu falo com vocês. Mas ele vai e ele prende esse irmão e o outro, quer dizer, prende o irmão lá em Portugal e o outro irmão que estava aqui no Brasil, né, o Tomás, que eu vou confirmar aqui o nome dele, ele vai ser preso também, vai ser morto e, enfim, e a revolta vai ser desfeita porque as lideranças, elas vão deixar ali de existir, tá bom? Deixa eu confirmar aqui o nome dele para vocês. Quem é que vai lá para Portugal e quem é que fica aqui no Brasil. Tá, Manuel mesmo, que foi para Portugal, e Tomás que ficou aqui, beleza? Bom, e aí a revolta foi desfeita, né? Portugal mandou um outro administrador, um cara para vir para cá, Jorge, e esse Jorge ele vai desfazer a revolta, vai conter a revolta, tá? Até porque Portugal vai ficar sempre do lado dos portugueses, né? No caso, a Companhia de Comércio, beleza? Segunda revolta, Guerra dos Emboabas. Guerra dos Emboabas acontece em Minas Gerais, entre Bandeirantes e Emboabas. Emboaba, preste atenção nisso daqui. Emboaba significa estrangeiro ou aquele que vem de fora, né? Se aquele que vem de fora é um estrangeiro. E os bandeirantes eram paulistas, mineiras, enfim, que viviam ali naquela região. Até porque não tinha exatamente uma separação entre Minas Gerais e São Paulo naquele momento ainda, tá? A disputa vai ser pelo direito de exploração nas minas. O que vai acontecer? Portugal, ele vai apoiar os emboabas, porque, gente, é interessante para Portugal que tenha mais gente lá, porque quanto mais gente tiver, mais chance de achar ouro existe. E se existe mais chance de achar ouro, mais lucro para Portugal. Então, Portugal vai apoiar os emboabas. E aí, dá um problema lá. Por quê? Até então, o conflito entre eles não estava exatamente um conflito armado. Só que dois paulistas, eles vão... esqueci a palavra. Eles vão bater em portugueses. E aí, isso dá início ao conflito armado. Quando eles lincham, desculpa, lembrei a palavra. Dois paulistas vão linchar os portugueses. Quando isso acontece, os emboabas, em maior número, vão falar o seguinte, olha só, paulistas, vocês vão aqui se render, bandeirantes, né? Bandeirantes, vocês vão aqui se render, entregar suas armas e a gente vai dar liberdade para vocês, mas a gente quer que você se renda.
E aí, beleza, eles vão lá e eles vão se render no Capão da Traição, tá? Esse acontecimento. Só que na rendição deles, por que o nome é Capão da Traição? Porque, na verdade, eles não foram perdoados, eles foram mortos. E aí os emboabas acabam matando todo mundo. Todo mundo não, né? Mas acabam matando uma grande quantidade de pessoas. Nisso, Portugal vai se envolver. Portugal vai se envolver porque, olha, se tá um conflito armado, se a galera tá brigando, tá procurando menos ouro. O interesse de Portugal é ganhar dinheiro. Se a galera tá brigando, tá encontrando menos ouro e, enfim, meu interesse não tá sendo atendido. Portugal vai se meter e vai separar território pertencente ali aos bandeirantes, pertencente aos emboabas. Só que, nisso, muitos muitos paulistas vão sair daquela região e vão para outras, como Mato Grosso e Goiás, por exemplo, lá eles também vão encontrar ouro, tá? Então, o conflito, ele acaba ali, após Capão da Traição, quando Portugal intervém, beleza? Mas ali o Capão da Traição já é a parte final do conflito, ok? Então, o que você precisa saber? Guerra dos Emboabas, quem foi Emboabas, quem eram os Emboabas, e que foi na região de Minas Gerais e no ano, tá? Claro, né, gente, que é importante que você saiba a revolta toda, mas se você fala assim, professor, eu só consigo decorar duas coisas. Então, meu amor, que você decore a data e você decora o que foi em Minas Gerais, tá? Mas é importante tentar decorar o todo ali, né? Tá? Capão da Traição, então, é o momento mais importante dessa revolta, dessa guerra, tá? Próxima guerra, ou revolta, né? Revolta de Felipe dos Santos. Acontece em Minas Gerais. Ela também é chamada de Revolta de Vila Rica. Tem que saber isso daqui. Revolta de Felipe dos Santos e Revolta de Vila Rica é a mesma coisa, a mesma revolta, tá? Ela acontece contra o aumento da exploração colonial. Por quê? Estavam instalando uma casa de fundição em Vila Rica. E aí, essa casa de fundição ia aumentar os impostos que a população de Minas Gerais já estava pagando para a coroa. Até porque a coroa tinha um monopólio comercial ali. Ou seja, os produtos que vinham de fora, que não vinham ali daquela região de Minas Gerais, até porque fica ali no interior, eles eram fornecidos por quem? Pela coroa, pela coroa lusitana, tá? Que tinha um monopólio do comércio. Então, esse monopólio comercial e a instalação da casa de fundição vão ser os motivos da revolta de Felipe dos Santos, que eles não queriam que aumentasse os impostos, os pagamentos para Portugal, que já eram muitos, beleza? Como é que a revolta vai acabar? A liderança, Felipe dos Santos, vai ser executada, esquartejada. Parece que foi, assim, existe uma história de que foi até pior do que isso, assim, não que tenha sido... Deixa eu tentar explicar. Ele foi morto e ele foi esquartejado, e aí as partes do corpo dele foram espalhadas para, tipo, ninguém fazer igual, ninguém se revoltar, uma lógica meio Tiradentes aí. Só que existe uma história que fala que as partes, né, os braços e as pernas do Felipe dos Santos foram amarradas em cavalos, e assim que ele foi esquartejado, assim que essas partes do corpo dele foram separadas do restante do corpo, né? Então, uma morte assim mais brutal, sabe? Uma execução mais brutal, tá bem? Próxima. Guerra dos Mascates. Acontece em Pernambuco. Vamos lembrar que o açúcar já estava em decadência por causa da insurreição pernambucana. Lembra que eu falei para vocês? Não sei se fui eu que falei para vocês. Quando existe uma invasão, quando os holandeses invadem Pernambuco, e aí eles invadem Pernambuco e eles dominam ali o Nordeste açucareiro, né? E acontece a insurreição pernambucana, e em 1654 os holandeses são expulsos de Pernambuco. Quando eles são expulsos de lá, eles vão para as Antilhas para plantar cana-de-açúcar e produzir açúcar. Lembrando que os holandeses tinham dinheiro, porque eles emprestavam dinheiro para a gente aqui para o Brasil, para os senhores de engenho. Então, eles tinham dinheiro para poder investir nessa produção açucareira, tá? E aí, como a gente, né, como os senhores de engenho da gente que não tinham esse dinheiro, isso dificultava que a gente conseguisse fazer frente a esse açúcar antilhano. Por quê? Os holandeses já tinham um conhecimento da produção de açúcar e tinham dinheiro também para investir. Então, a gente vai ter um concorrente aí muito forte na nossa produção, né, na produção açucareira, e a nossa produção entra em decadência. A gente começa a dar uma falhada, tá bom? Bom, isso vai ser um plano de fundo, vai ser tipo um antecedente da Guerra dos Mascates. Essa guerra vai acontecer entre os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes de Recife. Qual era o problema aqui, gente? Olinda,
Olinda, né, com os senhores de engenho, tinha a autonomia administrativa daquela região, né? Tinha a posse administrativa daquela região. Enquanto o Recife não tinha. E os comerciantes de Recife, que eles falam assim, cara, a gente tem dinheiro aqui. A gente quer ter autonomia administrativa. A gente quer uma separação aqui entre Olinda e Recife, porque a gente tem dinheiro, a gente consegue, não. E aí, Portugal fazer o quê? Beleza, vamos lá, vamos separar, vamos dar autonomia administrativa para Recife. Como se fossem duas cidades independentes, né? Não numa lógica de cidade-estado, não, tá? Mas duas cidades com autonomias administrativas, e não como se Recife fosse uma espécie de bairro de Olinda, tá? Dominada por Olinda. Bom, Portugal vai fornecer essa autonomia administrativa, só que os senhores de engenho de Olinda vão falar assim, a gente não quer isso não. E aí eles vão entrar em conflito, eles vão entrar em guerra, né? Vão disputar. E aí como é que essa guerra vai acabar? Portugal vai lá e vai bater o martelo e falar assim, olha, vamos parar com isso daqui. Vai ter autonomia administrativa, sim. Vai ter autonomia administrativa, sim. E aí existe a separação entre essas duas cidades, Recife e Olinda. Ok? Agora a gente vai falar dos movimentos separatistas ou das guerras separatistas. A gente tem Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana e Conjuração Carioca. Presta atenção na data. As revoltas separatistas, elas são mais importantes do que as nativistas, tá? Elas têm um peso maior, uma importância maior. Não confunda a data da Inconfidência Mineira com a data da Conjuração Baiana. Não pode confundir, gente, porque olha só, a Inconfidência Mineira ela é em 1789 e a Conjuração Baiana ela é em 1798. Ah, professora, mas por que você está falando disso de confundir a data? Vocês já vão entender por que da confusão da data. Isso não pode acontecer. Tem que ter separadinho Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana, tá? Se vocês forem fazer isso no caderno de vocês, eu indico, eu não fiz aqui nos slides, mas eu indico que você faça um quadro separando e botando as diferenças entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Talvez assim seja mais fácil de você entender as revoltas, tá bom? Numa lógica de comparação de uma com a outra. Talvez seja mais fácil, mas aí você faz no seu caderno do jeito que você quiser, beleza? Inconfidência Mineira, então. Bom, Inconfidência Mineira ela é feita pela elite e para a elite. Isso é muito importante. Então, ele é um movimento elitista, tá bom? E quem vai participar desse movimento além da elite? Tiradentes. Por isso que eu botei para vocês, ó. Elite mineradora mais Tiradentes. Tiradentes não é uma liderança elitista, ele é uma liderança popular, tá? O Tiradentes, ele tem esse apelido, né? Porque ele era um dentista e ele é uma pessoa do povo. Ele não é uma pessoa da elite, tá bom? Bom, a Inconfidência Mineira, ela queria, entre algumas coisas, né? A independência de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. E não é porque Rio de Janeiro era bonito, né? Cidade maravilhosa, nada disso, tá? É porque Rio de Janeiro servia de porto para Minas Gerais, porto para o escoamento do ouro. Vocês viram, não sei se fui eu que gravei o vídeo para vocês de mineração, acho que fui. Mas eu falei para vocês no vídeo que o porto do Rio de Janeiro ele servia como escoamento do ouro. Lembra? Tanto é que existe a transferência da capital com as reformas pombalinas de Salvador para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro ficava mais perto de Minas Gerais, consequentemente favorecia um controle maior da região mineradora, ok? A revolta estava marcada para ser no dia da derrama, o levante lá. A revolta vai ser aqui no dia da derrama. Só que tinha um cara traidor, Joaquim Silvério dos Reis. Ele foi o traidor dessa revolta. Ele chegou para a coroa portuguesa e bateu e contou o esquema todo lá da revolta. Porque ele tinha dívidas com a coroa, dívidas de ouro, sabe? Lembra que vocês viram que que derrama é a cobrança de impostos atrasados? Derrama não é um imposto, é a cobrança de impostos atrasados. Aquelas 100 arrobas por ano que a colônia devia entregar para Portugal, né, para a metrópole. Quando a colônia não entregava esses 100 arrobas, ela tinha que fazer o quê? A coroa fazia a derrama, que era invadir as casas das pessoas, procurando ouro. Lembra da ideia do santinho pau oco? Onde as pessoas escondiam, né? Faziam um santinho oco, escondiam dentro do santinho ouro para não entregar para a coroa portuguesa. Lembram disso? Então, e aí, o Joaquim Silvério dos Reis, que tinha essas dívidas com a coroa portuguesa, ele falou, cara, eu vou contar para a coroa dessa revolta. Vou contar tudo para ela. E aí, a coroa vai me perdoar dessas dívidas e vai ficar tudo certo para mim. Vocês acham que foi isso que aconteceu?
Claro que não, né? Mas enfim, ele bate a revolta lá para a coroa. E aí a coroa, sabendo da revolta, ela vai lá e consegue derrotar a Inconfidência Mineira, consegue desarticular essa revolta. E importante saber que a Inconfidência Mineira, ela sofre influência da independência dos Estados Unidos, que também foi um movimento elitista. Então vocês têm que pensar, a Conferência Mineira foi um movimento elitista, a independência dos Estados Unidos também foi um movimento elitista. Então sofre influência disso aí. E também sofre influência do iluminismo, que aconteceu lá na Europa, ok? Então tem que saber, gente, diferente lá das revoltas nativistas, existem muitas características dentro das revoltas separatistas, especialmente em Conferência Mineira e Conjuração Baiana, e vocês precisam saber essas diferenças. E aqui, não tô na sala de aula, né? Mas eu sempre vou para a sala de aula com essa camisa quando eu vou dar aula de Inconfidência Mineira. Essa camisa aqui é a camisa, quer dizer, a bandeira de Minas Gerais hoje em dia, e ela era o lema da Inconfidência Mineira. Isso aqui significa liberdade ainda que tardia. Libertas quae seratamen. Eu não sei se assim fala exatamente, mas a tradução é liberdade ainda que tardia. Então, sempre que eu dou esse conteúdo na sala de aula, eu vou com essa camisa para ficar a caráter. E aí, já que eu tô gravando aula sobre isso, né? Botei a camisa também para ilustrar aqui. Espero que tenha ficado claro em Confidência Mineira para vocês, então, ok? Dúvidas, vocês vão tirar lá na aula ao vivo. Conjuração Baiana, 1798. Bom, Conjuração Baiana também é chamada de Revolta dos Alfaiates. E aí, lembra que eu falei para vocês que seria bom se vocês fizessem um quadro comparativo entre essas duas revoltas? A Conjuração Baiana, ela é um movimento feito pelo povo e para o povo. Então, enquanto a Inconfidência Mineira é um movimento elitista, a Conjuração Baiana é um movimento popular. Até porque é alfaiate não é uma espécie de costureiro. Alfaiate vai ser de elite, galera? Não, né? Vai ser popular, tá bom? A Conjuração Baiana, ela sofre influência da Revolução Francesa, da independência do Haiti e do Iluminismo. Vou explicar aqui por partes. Bom, Iluminismo também influencia a Inconfidência Mineira, como eu falei para vocês. A independência do Haiti foi uma revolta feita por escravos no Haiti. Os escravos compunham mais de 60% da população, muito mais de 60% da população do Haiti na época, e eles se revoltaram e conseguiram conquistar a sua independência durante a Revolução Francesa. Revolução Francesa que tem os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que acontece lá na França, né, lá na Europa, mas ela vai respingar aqui na América. Por quê? Como assim? Liberdade, igualdade e fraternidade, se existe colônia com escravidão. E aí o Haiti vai fazer o quê? Vai conquistar a sua independência, vai lutar pela sua independência, seguindo inclusive os ideais da Revolução Francesa, tá? Então a Revolução Francesa ela vai inspirar a Conjuração Baiana, a Conjuração Baiana ela vai ser inspirada pela Revolução Francesa, pela independência do Haiti, que acontece no contexto da Revolução Francesa, e pelo Iluminismo, que o próprio Iluminismo vai inspirar a Revolução Francesa. Ok? Espero que tenha ficado claro aí. Qual é a coisa que vocês precisam prestar atenção aqui? Meu amigo, minha amiga. Revolução Francesa acontece no ano de 1789. Agora presta atenção. Qual o ano da Inconfidência Mineira? 1789. Vocês não podem falar que a Inconfidência Mineira foi influenciada pela Revolução Francesa, porque elas acontecem no mesmo ano. Gente, a gente está falando aqui de 1700 e tal. Não tem como a notícia chegar lá da França para cá assim, ó. Uma hora para outra. Leva tempo para a notícia chegar, para saber se a notícia é verdade, não é? Enfim. Então, não pode falar que a Revolução Francesa inspirou a Inconfidência Mineira, porque elas duas acontecem no mesmo ano, ok? Isso que eu falei que era importante você saber o ano da Inconfidência Mineira e quem influencia. Lembrou? Agora, a Revolução Francesa, ela vai sim inspirar a Conjuração Baiana, tá? Olha, vocês não vão ver Revolução Francesa esse ano, mas eu vou dar um spoiler para vocês. A Revolução, ela tem um quê de popular, ela tem alguma coisa assim de popular, mas na verdade ela é uma revolução feita pela burguesia, tá? Que não é popular, né? Não é... eu ia dizer que não é tão popular assim, mas não é popular. Só que eu não vou me aprofundar nisso, porque vocês vão ver no ano que vem, quando vocês virem conteúdo de Revolução Francesa, tá bom? Bom, qual foi aí a questão da Conjuração Baiana? Além de querer a independência, eles tinham outras demandas, por exemplo, aumento do soldo dos soldados, né?
E aí eles começaram a defender uma pauta que era a abolição da escravidão dentro da Bahia, né, a Conjuração Baiana. Só que a elite, ela começa a participar desse movimento, a Conjuração Baiana, mas ela sai, ela fala assim, não dá para mim, porque ela não quer a abolição da escravidão. A elite tem escravo, a elite não vai querer a abolição da escravidão, então ela se retira do movimento. Por isso que a gente fala que é um movimento popular, feito pelo povo e para o povo. Porque o povo quer a abolição da escravidão, o povo quer direitos, o povo quer liberdade, quer direito de expressão, né? Os próprios ali ideais iluministas e da Revolução Francesa, enfim, como a gente estava falando, ok? Só que, gente, essa revolta, assim, a gente não pode dizer que é uma revolta muito inteligente. Porque qual era a maneira de espalhar a revolta para a população saber? Através de panfletos. Eu vou distribuir assim, uns papeizinhos pra galera, ó. Peraí, deixa eu pôr meus bloquinhos aqui. Aqui, ó, gente, ó, a Conjuração Baiana, hein? Ó, vamos fazer revolta. Olha aqui, ó, tá no papel aqui o que a gente quer. Distribuição de panfletos. E aí, pega o panfleto, cola no poste. Só que, gente, quem sabia ler naquele momento? Era o povo? Uma revolta feita pelo povo. O povo sabe ler? Escravo sabe ler? Então, as pessoas que eram contrárias à revolta, a própria elite, viu ali tudo, óbvio, tá no poste, e a revolta foi desarticulada. Então a revolta não foi para frente por causa disso. Entenderam? Por isso que eu falei que não é um movimento muito inteligente, porque, assim, longe de mim falar que a Conjuração Baiana foi uma conjuração burra, tá? Mas, ou melhor, foi uma revolta burra. Mas, assim, a maneira de você divulgar a revolta não foi muito inteligente, porque a galera não sabia ler. O povo, né, que era quem participava da revolta, não sabia ler, tá bom? E por último, a gente tem a Conjuração Carioca. Essa que é a menos importante das três revoltas separatistas. Na verdade, essa revolta foi uma revolta que não foi uma revolta, um negócio meio assim, foi, mas não foi, vai, mas não vai. Por quê? Intelectuais, pessoas então da elite, estavam reunidos para conversar sobre os ideais iluministas, ideais da Revolução Francesa. Então, assim, jornais que circulavam lá na Europa, chegavam aqui, a galera se reunia, vamos discutir aqui esse jornal, olha só o que está acontecendo na França, blá, blá, blá. Nessa ideia. E aí, essa sociedade literária, essa reunião, a galera começou a falar, as pessoas começaram a falar que essa reunião, essa sociedade literária estava se organizando para se separar do restante do Brasil, para se separar de Portugal, e estava arrumando uma revolta. E aí a sociedade literária é fechada, as pessoas que faziam parte dele são presas, e aí acontece igual a Polícia Federal faz hoje em dia, sabe? Mandato de busca e apreensão. Invadiram a casa dessas pessoas, procuraram lá documentos, jornais, papéis, enfim. Esses documentos foram apreendidos, nada foi comprovado e essas pessoas acabaram sendo inocentadas 2 anos depois. Por isso que eu falei que é uma revolta que vai, mas não vai. Tipo, foi revolta, mas não foi revolta? Mas espera aí, a pessoa tava conspirando, não estava conspirando? Como assim? Tá? Então foi mais ou menos nesse contexto de tipo, e aí? Revolta? Não tem revolta? Eles estão só conversando, debatendo? Tá? Mais ou menos isso. Bom, galera, a gente acaba aqui então falando dessas revoltas. Espero que vocês tenham gostado aqui da minha camisa. Estou a caráter aqui para a aula de hoje. Esse conteúdo é muito importante. Vocês precisam aí, eu indico que vocês deem pausa no vídeo e vão fazendo anotações, estudando, enfim, tirando dúvidas na aula ao vivo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido aí, tá bom? Beijo para vocês, até a próxima.